Como é que eu vou terminar um relacionamento tóxico amoroso? Ou com os meus pais, irmãos? Ou com amigos de toda a vida? Se eu amo essas pessoas? Para mim, essa foi uma das lições mais difíceis que a vida me trouxe. E eu vou ensinar para vocês hoje que existe uma maneira de separar a pessoa da relação que a gente tem com ela. Começa pelo fato de que é doloroso dizer relacionamento tóxico porque a gente já emprega, ainda que inconscientemente, a ideia de que a gente está se referindo a uma má pessoa. E muitas vezes a gente sabe que não é. E aí a gente se sente mal por isso. Aí vem o bom senso e fala de novo, relação tóxica. E fica martelando na nossa cabeça a ideia. E a gente começa a ficar paranoico. E a gente começa a se questionar se a gente está sendo cruel, se está sendo egoísta. Aí a gente cai num lugar horrível, que é o de procurar defeitos nas pessoas. Porque assim a gente consegue desconstruir o afeto que a gente tem por elas. E aí conseguimos reconhecê-las como tóxicas. Ufa! Tá, ele é mau caráter mesmo, ela é falsa, e ela é preconceituosa, ele é racista, ele é homofóbica, ele é mentiroso, ela é prepotente. Ufa! Agora sim fica fácil tirar você da minha vida. Eu vou tirar essa pessoa da minha vida porque ela é tóxica. E agora eu consegui acumular uma quantidade muito grande de pensamentos que justificam eu não gostar mais desta pessoa. Agora que eu sei que não presta mesmo, ficou mais fácil. Ainda que às vezes seja verdade, não muda o fato de que a gente está botando um rótulo e definindo a pessoa. Pessoas que rotulam e que definem pessoas com poucas palavras não são lá muito melhores. A verdade é, a pessoa é uma coisa e a relação que eu tenho com ela é outra. Eu vou dar um exemplo da relação que eu tinha e que tenho com os meus irmãos. Ambos se casaram, construíram as suas famílias, eu não. Todas as vezes que a vida me dava uma oportunidade de pisar fora de casa, sempre acontecia alguma coisa grande, grave dentro de casa. E aí eu acabava escolhendo priorizar a minha mãe, ou a minha irmã, ou o meu irmão, ou a minha cachorra, ou minhas avós. O fato é, a família do meu irmão é a esposa dele. A família da minha irmã é a sua filhinha, é o marido dela, é o cachorrinho fofo deles. Mas eu ainda estava preso naquele lugar de que a minha família somos filhos, eu e os meus irmãos, e os nossos pais são os adultos. Eu não havia desconstruído essa família, jogado no lixo. Esse papel, essa história da minha vida não tinha se encerrado. Eu ainda era filho e não pai da minha própria família, e ainda que a minha família seja simplesmente eu. E, portanto, de algum modo, é como se eu tivesse sido largado para trás. É como se eles tivessem até me traído mesmo. Porque aí acabava que sobrecarregava as minhas costas com questões da família, que só sobrava para eu resolver. E a verdade é que eles em momento algum me traíram ou me deixaram para trás. O tempo passou e as nossas vidas seguiram. Eles se casaram, tiveram filhos e puderam perceber isso com mais facilidade do que eu. E eu precisava abrir espaço no meu coração para que a minha família possa ser quem estiver comigo e os nossos filhos. Percebe? A relação que eu tinha com os meus irmãos era tóxica, não eles. Eles são pessoas ótimas, eles são bem-humorados, eles são inteligentes, eles são honestos. Admiro cada um deles individualmente por razões específicas que os tornam únicos para mim e para o mundo. Eles não são tóxicos. A relação que eu tinha com eles era. Mas é a minha relação com eles, não o contrário. E a minha mãe, inconscientemente, por anos, me cobrava de ser um irmão presente, valorizando tudo que acontecesse na vida deles. Como se eu tivesse que perpetuar aquela família que não existe mais. Sabe o mais legal disso tudo? Quando eu conversei com ela e expliquei o meu ponto de vista para ela disse que entendia e concordava. Porque no coração dela, ela já sentia que aquela família que nós fomos um dia já tinha cumprido com o seu papel na história das nossas vidas. Mas que por já ter cumprido o seu papel,
não encerrar essa história fazia parecer que a gente era incompleto, que é como se, ao invés de simplesmente cada um ter seguido o seu caminho, é como se nós tivéssemos nos afastado, o que não é verdade. Mas ela não sabia fechar esse ciclo. No final das contas, eu desejar curar a minha relação tóxica com os meus irmãos e ter o coração aberto para falar abertamente sobre isso, permitiu que também a minha mãe curasse algo dentro de si mesma e todo mundo sai ganhando. E pela primeira vez em toda a minha vida eu sinto que estou plenamente de coração, mente e alma abertos para receber aquela que vai ser a minha família. Com a amizade é a mesma coisa. Diversas vezes eu escolhi estabelecer tabus com essa ou aquela amizade, sobre esse ou aquele assunto, porque eu sei que quando a gente fala sobre isso, a gente se torna opostos num nível que torna a nossa relação tóxica, e aí eu vou colocar nesse amigo ou amiga o rótulo da toxina que surge quando falamos sobre isso. E essa pessoa começa a me definir com base nesses momentos e esquece de todas as outras coisas boas que eu já fui, e eu passo a ser exclusivamente isso que eu sou no momento em que a nossa amizade se torna tóxica. E mesmo com esses tabus, às vezes acontece de... Ora, muito raramente eu sou muito cuidadoso com relação a essas coisas, mas às vezes acontecia de algum amigo ou amiga quebrar, furar o tabu e vir falar de alguma coisa e dar merda. E aí dá a merda e eu acabo perdendo o controle sobre a minha inteligência emocional e reagindo de uma forma negativa, de uma forma que a pessoa não merece. Uma coisa que todos nós precisamos compreender com relação à dinâmica do relacionamento tóxico é que as pessoas amadurecem em aspectos que nós ainda não amadurecemos, por não passarmos pelas coisas que essa pessoa já passou na vida. Então, essa pessoa é negra e está falando sobre como ela se sente com relação às questões da sua raça. Ou essa pessoa é LGBT, essa pessoa é asiática, essa pessoa é árabe. As pessoas amadurecem em aspectos que nós não. E nós todos amadurecemos em aspectos que as outras pessoas não amadureceram ainda. Mas todas as pessoas têm mais maturidade que a gente em algum aspecto por ter as suas próprias experiências de vida. E a gente precisa ter humildade para reconhecer isso. Que tem coisas que a gente sabe menos. Ponto. E aí nós procuramos aquela relação que tínhamos quando nos conhecemos, mas o fato é que o tempo passou e nós evoluímos em aspectos diferentes e, portanto, é imaturo buscar aquela mesma relação de antes. Não somos mais aquelas pessoas. E aí é nesse momento que surge a toxina e que estraga a relação. Que é quando a gente esbarra com os aspectos das nossas vidas onde as nossas escolhas foram diferentes. Ou a nossa origem é diferente e coisas aconteceram em comum, mas que as nossas origens nos forçam a vivenciar de maneiras diferentes. E eu preciso ter humildade para reconhecer isso. Portanto, a toxina não é uma vilã. Quando ela aparece, ela chega trazendo para a gente a oportunidade de perceber um aspecto onde a gente pode amadurecer. Ela está aqui para ajudar. Lidar com relacionamentos tóxicos, na verdade, é uma lição de humildade muito grande. Porque a gente precisa entender também quando a gente está trazendo alguma toxina para a relação. E embora às vezes a outra pessoa possa agir de uma forma muito mais tóxica, às vezes a sua pouca toxina ativa essa avalanche na pessoa. A gente precisa entender quando a gente está levando toxina para uma relação. Também para a gente aprender que quando uma outra pessoa está sendo tóxica, a gente não julgar. A minha relação com você não é tóxica, você é uma pessoa tóxica na minha vida, mas eu sou tóxico com aquela outra pessoa ali. Então quem sou eu para cuspir a tua toxina na tua cara? A mesma coisa
Quem é você para cuspir a minha toxina, dizer você é não sei o quê? Então pode ser que eu seja, mas você também é a mesma coisa com alguma outra pessoa. Entendam que o que é tóxico é a relação e não a pessoa. No fundo, todo mundo é legal. Um relacionamento é abusivo. Poxa, você percebeu que esse relacionamento é abusivo. E agora você percebeu o sintoma. Que bom, não é mesmo? O sintoma está te mostrando um aspecto seu que precisa ser curado. A pessoa pode estar sendo cruel muitas vezes, mas o sintoma que você está tendo de receber essa crueldade está mostrando para você algo. Está trazendo para você a oportunidade de escolher não aceitar mais se sentir de uma determinada forma ou ser tratado ou tratada de uma determinada forma. E nunca mais permitir que esse tipo de relação aconteça na sua vida. Não é pessoal, é uma oportunidade de curar. É uma oportunidade, percebe? É uma oportunidade de você perceber que você não gosta de ser tratado ou tratada assim. E dizer, nunca mais eu quero isso. Agora, em qualquer um dos casos, a gente precisa sempre avaliar que passos a outra pessoa já deu que você ainda não deu. Ter a humildade de reconhecer que às vezes a gente pode estar um pouco atrás, ou muito, neste aspecto. Porque em relacionamentos tóxicos, como eu disse, eu já fui provedor de toxinas, mas eu também já toxiquei com pessoas que eu amava, que chegaram trazendo para mim coisas que eu não merecia. Quando uma pessoa é tóxica com você, que tipo de valores essa pessoa ainda não aprendeu a ter na vida? E que experiências você teve na sua vida que te permitiram entender isso? A outra pessoa teve as suas experiências? Quando a gente se desentende com alguém por debates sociais, essa pessoa, se ela nunca foi discriminada por coisa alguma, como que ela vai entender o tamanho de um estigma se ela nunca foi objetivamente estigmatizada por algo? É justo a gente condenar essa pessoa se ela nunca vivenciou nada que a permitisse de fato compreender isso enquanto experiência? Ouvir opinião é opinião. Uma pessoa está falando com base na sua experiência, mas para ela é uma opinião, porque ela não tem experiência com relação a isso. E se torna uma pessoa tóxica. Se essa pessoa acaba sendo tóxica por haver uma diferença, o melhor que você pode fazer às vezes é deixar a pessoa viver a vida dela e talvez a vida traga oportunidades para ela de entender melhor. Agora, quando o tóxico puder ter sido você, não reclama se as pessoas se afastarem. Porque às vezes foi a maneira que a pessoa pode ter encontrado de tentar entender melhor a relação e estudar as diferenças para plantar uma nova relação, com novos limites, para ser mais saudável dentro das metamorfoses que diferenciaram as pessoas com o passar dos anos. Seja numa amizade, seja num relacionamento amoroso, seja numa relação familiar. Então, se a pessoa se afastou, deixa ela se afastar. Ela às vezes se afastou para entender. E talvez o melhor que você possa fazer é fazer o mesmo. Se afastar. O fato da pessoa se afastar de você não quer dizer que você tenha se afastado dela se você continua pensando nela. Volta para dentro para entender você, o que você pode transformar em si. Se você precisa mesmo transformar alguma coisa ou não, porque às vezes as diferenças mudaram e simplesmente é melhor cada um seguir o seu caminho. Ou eu amadureci em aspectos que você ainda não. Segue o seu caminho aí, daqui a pouco a gente se encontra. O destino vai traçar o momento certo para a gente se reaproximar. Entende? Mas escolha sempre se curar. Porque com o tempo uma nova relação pode nascer nesse mesmo lugar e uma mais saudável para ambos os lados. Eu não preciso casar e ter filhos para entender os meus irmãos. Mas eu precisava entender que estamos em lugares diferentes e que eles amadureceram mais do que eu neste aspecto. Eles deram um passo que eu ainda não dei. E entender isso foi como dizer uma palavra mágica. Abracadabra. No momento em que a gente entende, a toxina vai para a urina, você vai no banheiro, mija ela, passou. Ela vai para o rio e você segue a sua vida em paz. Com a pessoa mais perto, ou não. Porque não existe mais julgamento,
Não existe mais mágoa, não existe mais rejeição, não existe mais ciúmes ou inveja. Acabou o estresse. Portanto, reconheça sempre que agir de maneira tóxica. Peça desculpa para as pessoas com as quais você puder ter sido tóxica ou tóxico. Até mesmo se você não tiver certeza. Às vezes você acha que foi a pessoa, mas e se no fundo tivesse sido você? Porque às vezes a gente leva anos para perceber que a gente está sendo tóxico. A gente às vezes passa anos tendo certeza de que o tóxico é o outro. E um dia a gente, meu Deus, não, era eu, porque eu esperava uma coisa dessa relação que não era para eu esperar aqui. Eu estou esperando nascer maçã na laranjeira. Não vai. O que eu estou fazendo aqui? Se eu quero comer maçã, deixa eu plantar uma macieira. Ou eu vou no mercado e compro uma maçã. Mas eu não vou esperar, porque dessa árvore vai sair laranja. E se eu quiser comer uma tangerina, não vou achar. Eu tenho que comer laranja. Daqui sai laranja. Eu tenho que aprender a apreciar laranja se eu quiser continuar colhendo frutos desta árvore. Peça desculpas. Até se você não tiver certeza se você está errado. Mas, principalmente, peça desculpas a si mesma, ou mesmo, por ter permanecido no escuro por tanto tempo. Por pura teimosia. É mais fácil a gente relacionar as questões dizendo que as pessoas são tóxicas do que relacionarmos a maneira que nós escolhemos nos relacionar com elas. E com o papel que nós achamos que elas devam desempenhar na nossa vida. E aceitar que, com frequência, nós todos podemos ser tóxicos. Vale muito a pena refletir sobre cada um dos relacionamentos que a gente tem. Até sobre aqueles que parecem estar bem. Dá para transformar algo bom em maravilhoso. Boa sorte! Não há investimento melhor para um futuro tranquilo que uma vida sem relacionamentos tóxicos, com a gente em paz com todo mundo, sabendo quanto tempo a gente dispõe para cada pessoa ou que lugar a gente dá para cada pessoa no nosso coração. E às vezes a gente é sim substituído por algumas amizades ou com uma construção de uma nova família, porque as pessoas se transformam e as suas prioridades mudam conforme elas se tornam mais autênticas, conforme elas conhecem melhor a si mesmas, fazem escolhas, tomam decisões e às vezes cortar uma determinada relação também é estar em paz. Nesse momento eu não consigo entender qual é a toxina da nossa relação. Então, tchau. Vamos dar pro tempo a oportunidade da gente entender melhor qual sombra existe dentro de mim que está me atrapalhando, qual sombra está em você. Até lá, boa sorte. Eu sou o Alex Pedro e esse foi o Papo com um Amigo Canceriano. Eu vou ficando por aqui.